Estamos ao vivo. E aí, galera do 7º ano, saudade, meu povo. Vamos com mais uma aula aqui online, né? Até a gente voltar para aquela nossa rotina que a gente está sempre falando. Até lá, vamos tomar as devidas precauções para todo mundo ficar de boa, tá, gente? Para todo mundo ficar bem, tá bom? Mas a saudade é grande, tenha certeza, tá? E a gente aproveita e lembra, né? Separa aquele tempinho, meu gente, ou aquele tempão para estudar, aquele momento específico para você poder ter a sua rotina diária, né? Isso é muito bom, muito significativo, não só para agora, para as aulas, né, que vocês estão tendo hoje, no 7º ano, mas para o futuro também, minha gente. Vocês estabelecem a rotina, né, um passo a passo a cada dia, para que vocês possam aproveitar ao máximo cada momento, né? E a gente, quando fala isso, não fala só de estudo, não. Fala do estudo, fala do lazer, fala do tempo com a família, fala do tempo de descanso. Então, procura estabelecer esses momentos, porque vai ser muito positivo para vocês, tá bom? Então, vamos lá com o nosso tema, que é o bem e o mal e o uso da liberdade. O bem e o mal e o uso da liberdade. E eu já vou com aquelas provocações, né, com aquelas interações aí que a gente espera de vocês. Vou pedir a vocês para responder o seguinte: a liberdade, ela é sempre boa ou ela tem também o seu lado negativo? Tá? Escreve aí no chat, meu povo, que a Ju acompanha, tá? A liberdade é sempre boa ou ela pode ter o seu lado negativo? Certo? Se ela pode ter o seu lado negativo, se você puder, se você quiser, dá uma explicação lá, em que sentido ela tem um lado negativo também, tá? Se ser livre é tão bom, tá bom? Escreve lá, meu povo. E, para começar, olha aí o nosso índice, né? A gente só tem 4 pontinhos para discutir hoje. Liberdade como direito fundamental. A gente vai falar um pouco sobre o conceito de liberdade, né? Os vários conceitos de liberdade. A gente vai falar sobre a escolha como uma responsabilidade e tratar do bem e o mal, né? O bem ou o mal. E um imperativo, né, minha gente? Escolhe o bem, escolher o lado bom, escolher o bem é sempre a melhor coisa, tá certo? Pessoal, olha, esse assunto vocês vão ver também no 9º ano, tá? Quando chegar no 9º ano, a gente vai tratar um pouco mais sobre a questão da liberdade também, certo? De uma forma um pouco diferente, mas com esse assunto, tá? É importante que esse é um tema muito massa, tá bom? Então, vamos lá. Liberdade como direito fundamental. A liberdade é uma característica fundamental dos seres humanos. É uma característica nossa. Se comparada aos outros animais, a gente vai entender que o ser humano é o único capaz de fazer escolhas, certo? Por mais inteligente, por mais capaz, por mais racional até que um animal ele possa parecer, ele não utiliza da liberdade, ele não utiliza desse direito fundamental. Por quê? Porque os animais, minha gente, eles agem por instintos, tá? A gente tem aí a figura de um elefante e eles estão num ritual fúnebre, olha só. Elefante faz ritual fúnebre? Faz, elefante faz ritual fúnebre. A imagem aí está mostrando um, tá? Elefante, galera, eu escolhi essa imagem porque a capacidade deles é muito grande. Eles têm uma excelente memória, eles reconhecem locais que eles já passaram, eles têm hierarquia, eles respeitam essa hierarquia, certo? Eles conseguem fazer atividade coletiva e individualmente. Então, são animais, né, falando de maneira vulgar, né, diretamente, são animais muito inteligentes, muito espertos. Só que tudo aquilo que eles realizam a partir do instinto, tá? Eles não vão desenvolver outras habilidades, né, semelhantes à do ser humano. Assim como também eles não vão refletir sobre ser livre ou não ser livre. Eles não vão fazer daqui a pouco uma ordem dos elefantes rebelados e vão agir de uma maneira fora do comum, né? Tá? Então, eles serão elefantes. Professor, mas tem animais que lutam pelo direito de ter a liderança. É verdade, mas eles sempre fazem aquilo do mesmo jeito, tá? Eles estão
digamos assim, presos dentro de um ambiente instintivo, eu vou chamar dessa maneira, tá beleza? Então, liberdade é um direito fundamental do ser humano, porque nós somos os únicos capazes de fazer escolhas, de pensar, de raciocinar a respeito das decisões que nós vamos tomar. Até de entender também as consequências dessas escolhas, tá ok? Então, liberdade é um direito fundamental. Eu coloquei aí 5 conceitos, minha gente, de liberdade, tá? Olha só, liberdade, alguns dizem que é a condição de quem é livre. Liberdade também para outros é fazer o que quiser, né? Aquilo que eu quero fazer, eu faço e ninguém me impede. Liberdade também é a independência absoluta e legal de um indivíduo. A gente está falando mais aqui nesse terceiro conceito, a partir de uma visão ética, né? É a independência absoluta e legal de uma pessoa sobre si mesma. Liberdade também é a ausência de toda e qualquer forma de autoritarismo, ok? E ainda não se prender a nada e nem a ninguém. Então, são muitos diversos o conceito de liberdade, né? A gente estava falando para a galera do 9º ano, a gente está tratando também desse tema, que as filosofias, elas têm os seus conceitos, as religiões, elas têm os seus conceitos, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar para esse tema. Então, hoje a gente não vai falar do conceito de liberdade dentro de um ambiente religioso, a partir das definições das religiões, tá? A gente vai deixar isso para a semana que vem, para não estender muito aqui a nossa aula, tá bom? Então, galera, olha, dentro desse processo de liberdade, do exercício da liberdade, nós temos o direito de escolher, mas escolher é sempre, ou tem relação sempre com a responsabilidade. No momento em que você toma uma decisão, você se torna responsável por aquela decisão que você tomou. Então, a responsabilidade quanto às escolhas está relacionada às consequências que acompanharão tais escolhas, tá? Então, como é que eu vou entender as consequências da decisão que eu tomei? A partir da compreensão que eu tenho dela, né? Olha, isso aconteceu porque eu tomei essas decisões. E aí a gente tem uma imagem aí, uma charge de um camarada que está bebendo, né? Está no volante, está bebendo, e o carro dele, vocês estão percebendo aí que é meio estranho, né? O carro dele não é um carro muito comum, ele está dirigindo um caixão. Ou seja, a charge está demonstrando que beber, né, e dirigir ao mesmo tempo, ou dirigir logo após ter ingerido algum tipo de bebida alcoólica, pode significar a própria morte, ou da pessoa, ou de outra, né? Pode significar também um acidente muito grave, né? Ou ainda levar uma multa, ou ainda ser preso diante daquilo. O que a pessoa tem que compreender é que ela chegou àquela situação, né? Ou de acidente, ou de multa, ou de prisão, que aquilo aconteceu porque ela escolheu dirigir após beber, ou dirigir enquanto ainda estava bebendo, tá? Então, é muito significativo, é muito importante a gente compreender isso, tá? Eu vou dar uma pausa e vou pedir a Ju para compartilhar as respostas aí de vocês, tá? Por favor, Ju. Galera aí compartilhou, responderam. Vamos lá, professor. Estou abrindo aqui para te dizer. O Gustavo Viana perguntou, né, se a galera sabia que os elefantes andam em fila para que os predadores pensem que eles são um só. Aí, meu povo. E aí, a Sara disse que a liberdade tem sim o seu lado negativo. O Juan disse que que as pessoas não respeitam outras religiões, né? Diversas religiões, e aí acaba isso sendo também uma problemática da nossa liberdade de expressão, né? Nesse sentido. A crítica aos outros, a agressão aos outros. O Amorim disse, pois a liberdade é a pessoa fazer o que ela quiser, né? Mas isso aí pode ser ruim, ele colocou aqui. Por enquanto foram essas, professor. Show de bola, minha gente, show de bola. Olha, galera, de fato, né, a liberdade, ela tem um lado negativo quando você a utiliza de maneira irresponsável. Olha a palavrinha aí,
Responsabilidade, né? Escolher é uma responsabilidade. Quando você age de uma maneira irresponsável, inconsequente, você pode ter, de fato, você pode sofrer algo negativo, né? As consequências, elas podem vir sobre você, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ou fazer um comentário que a gente fez com a galera do 9º ano, né? A gente estava dizendo para o pessoal que a liberdade é algo gradativo, né? Vocês vão usufruindo ou vão recebendo na medida que vão crescendo, tá? E é claro que em determinado momento, se você abusa dessa liberdade, né? Por exemplo, a sua mãe lhe deixa sair com seus amigos, você diz que vai para um lugar e vai para outro, aquele direito que você exerceu, porque estava sozinho ou estava só com os amigos, a mãe não estava perto, o pai não estava perto, não tinha nem ninguém adulto da sua família perto de você, e você resolveu utilizar dessa liberdade, né, de repente você pode sofrer uma sanção, ou seja, sua mãe descobrindo que você foi para um lugar quando na verdade tinha dito que ia para outro, ela pode simplesmente chegar para você, tirar o celular, aplicar alguma disciplina que ela costuma, né? Ou tirar o celular, ou não deixar mais você sair sozinho. Ou seja, a liberdade, ela tem o seu lado negativo quando a gente age inconsequentemente, né? Uma outra questão também, minha gente, é que no momento em que você passa a usar da sua liberdade, você agora tem que responder por si, certo? Eu lembro que a galera do meu tempo, né, quando tinha mais ou menos a idade de vocês, dizia assim, cara, quando eu completar 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou morar só e tal, bababá. Beleza, é uma ideia muito legal, né? Na época a gente achava-se o máximo pensar nisso, tá? Mas eu passei mais anos ainda do que esse, além dos 18, ainda vivendo com os meus pais, certo? Morando com meus pais. Mas imagina aí, galera, você vai morar só, né? Uma ideia fantástica, liberdade, tal, vou dormir a hora que eu quero, etc. Televisão só para mim, controle e tal, papapá. Beleza. Mas, e a comida? E o café? E quem vai comprar as coisas, certo? Então, na medida que você vai exercendo a sua liberdade, você vai entendendo também que sobre você virão consequências. E quando a gente fala de consequências, embora a gente tenha colocado aí uma negativa, né, aí na imagem, mas quando a gente fala de consequência, a gente está falando de consequência positiva também, né? Se você é uma pessoa que estuda, se aplica, tal, e de repente você vai lá tentar um Enem, as consequências vão ser uma nota melhor do que aqueles que não se aplicaram, né? Então, para a gente citar apenas um exemplo. Beleza, galera? Então, escolher é sempre uma responsabilidade. Então, bem ou mal, o que é que nós vamos escolher? Bem ou mal, a gente coloca aí as duas possibilidades, mas apresenta o imperativo, né? Escolhe o bem. E essa ideia de apresentar essas duas possibilidades e depois aplicar um imperativo, minha gente, uma ordem, né? Ou uma sugestão incisiva, não foi minha, tá? Eu encontrei lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 30, versículo 19, o último livro do Pentateuco, né? O 5º livro da Bíblia, tá? Deuteronômio, ele encerra, né, com uma orientação de Moisés. Moisés, o grande líder espiritual do povo judeu, né? Porta-voz de Deus ali para o povo lá no meio do deserto e tudo, tá? Então, Moisés, ele está naquela jornada e antes do povo entrar na Terra Prometida, ele reúne o povo e diz assim, olha, os princípios que nós colocamos aqui, que eu coloquei para vocês, eles devem ser seguidos, né, porque é o melhor e tudo e tal, né? E o que é interessante é que ele diz assim, ó, e esses princípios, né, essas decisões com relação a eles não estão distantes de vocês. Não estão no céu, nem estão longe em outro lugar. Eles estão dentro de cada um. E aí ele pega e apresenta, né, esse texto aí que a gente colocou para vocês. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam.
E aí ele continua dizendo, né? Vivam e sejam bem-sucedidos, abençoados na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Tá? O que eu acho massa, né, na fala de Moisés é que ele coloca dessa maneira. Essa decisão ela não está longe, ela não está no céu, inalcançável. É você que tem que refletir e entender se deve, no caso lá do que ele estava apresentando, né, se deve seguir os mandamentos de Deus ou não, se deve seguir as orientações de Deus colocadas para o bem de cada um ou não. Mas a sugestão que eu dou para vocês é: escolham a vida, escolham o melhor, né? Escolham os melhores caminhos, galera, para que a nossa história, para que a história de vocês seja uma história bonita, né? Vocês estão crescendo, desenvolvendo cada dia mais habilidades, né? Cada vez mais tomando decisões, né? Sendo livre para tomar essas decisões, mas a questão é: o que é que eu vou fazer com elas, né? O que é que eu vou fazer com essas decisões? Eu lembro que tinha uma galera que cometia um absurdo, né? Numa cidade onde eu morei, na região onde eu morei, né? No Rio Grande do Norte, que já falei para vocês. A galera simplesmente, de noite, minha gente, às vezes eu estava numa viagem, né? E tudo, e o carro passava por uma galera que estava de moto, olha só, de moto, deitado sobre a moto e pilotando em alta velocidade, né? Eu ficava assim, transtornado, preocupado, né, com a atitude daquela turma. Olha só, eram jovens, né, talvez alguns não tivessem nem mais de 18 anos. Então, aquela galera recebeu uma moto ou emprestada ou presenteada por alguém, né, ou talvez eles mesmos compraram. A mãe, o pai, a família havia deixado eles pilotarem aquela moto, mas olha a escolha deles, né? Eles estavam escolhendo a morte, praticamente, né? Eles estavam escolhendo a viver de uma maneira que colocava a vida deles em risco e a vida de outras pessoas também, porque aquela estrada era uma estrada onde havia rotatividade comum, né? Não era tão comum durante a noite, mas havia também. E se de repente, no meio de um acidente, ele colocasse a vida de outras pessoas em risco além da deles? Então, a liberdade que se tem deve ser exercida de uma maneira boa, proveitosa, significativa, produtiva para cada um, tá? Galera, aí nessa charge, a gente está vendo os 3 porquinhos assustados, né? Não sei se vocês conseguiram ler, mas quem conseguiu ler já viu o motivo, né? Um dos porquinhos aí, o que está com o macacão azul, diz assim: o lobo desistiu de ser o vilão em nossas histórias? Aí o que está com o macacão lilás responde, né? Ele descobriu na escola que é muito mais criativo e agora só pensa em ser inventor, né? Então, a charge mostra que se até o lobo mau é capaz de tomar uma escolha para o bem, ao invés de estar destruindo, ele pode criar, ao invés de estar derrubando as casas dos 3 porquinhos, né? Tentando devorar os 3 porquinhos, ele pode ser um inventor, um construtor, uma pessoa significativa para a sociedade. Então, se até o lobo é capaz de mudar, a gente também pode, né? A gente também pode fazer boas escolhas, pode requerer o melhor para a vida da gente. Tá, galera? Então, escolhe o bem, é essa a sugestão, é essa a direção que a gente quer que cada um de nós tomemos, tá? E para terminar, a gente quer agradecer, lembrando a essa data tão importante, tão significativa, que é o dia 6 de junho, amanhã, que é o dia de São Marcelino Champagnat, tá, gente? E aí fica uma frase do São Marcelino, né? Não só com algo para a gente decorar, mas para a gente absorver também. A educação é uma obra de amor, né? Então, aqueles que estão realizando essa obra de amor, aqueles que estão envolvidos nessa obra de amor, galera, deve procurar se aproximar ainda mais do conhecimento para que possa ter um futuro ainda melhor e para que possa crescer também, né? Para que possa fortalecer o seu intelecto, o seu espírito, os seus argumentos, né? A sua comunicação. Tá bom, gente? Então, fica aí a nossa gratidão e eu passo para a Ju para ouvir de vocês se tem algum comentário. A gente tem umas orientações, mas primeiro eu quero ouvir a Ju com as possibilidades aí de vocês, com os comentários de vocês, galera. Tem comentário sim, viu, professor? Deixa eu abrir aqui para eu te dizer. O João bola. Pedro, do 7º B, disse que a liberdade sempre tem um lado negativo.
Que mais? Verdade, João Pedro. A gente usa mal, ela vem contra nós, né? Um anônimo disse que a liberdade é bom e ruim, porque para alguns é ter muita responsabilidade, né? Então tem o seu lado negativo e positivo. Certeza, meu povo. A liberdade, tem a liberdade de expressão, ter a liberdade de expressão não é errado. A pessoa falar com aquela religião e estranhar, mas a partir desse momento você está sendo meio que não aceitar as religiões. Então, assim, você pode ter a liberdade, né? Pelo que o Gustavo está falando aqui, que eu estou entendendo, né? Ter a liberdade de expressão não é errado, mas desde que você não venha a agredir a religião do outro, né? O lugar do outro. Isso, Gustavo, é verdade, tá? Porque aí foi um comentário que eu fiz lá na aula também do 9º ano, né? Aí se torna opressão, né, minha gente? Quando você ultrapassa a sua liberdade e entra no direito do outro, você está oprimindo, né? Você tá subjugando, você está sendo intransigente, né? Beleza, Gil, mais algum comentário? Opa, Ju, não estou ouvindo. Oi, professor. Opa. O Gustavo, ele ainda falou que a liberdade, né, aquelas coisas. Tem gente que faz o que quer, mas não aceita as consequências. Então, ele chama a atenção da gente também para essa necessidade de estarmos atentos às consequências das nossas ações. Show de bola, gente. Show de bola, show de bola. Muito bem. Mais algum, Ju? Professor, não, mas aí eu queria aproveitar esse tempinho que eu já estou aqui no ar, né? Para lembrar, galera, de deixar a presença, aí eu devolvo para ti, para você poder fazer suas considerações, deixar a presença e o código da aula de hoje, para quem está assistindo pelo YouTube, é 7SO03. 7SO03. E aí chegou mais uma resposta aqui para a gente, professor. Boa, manda aí, Ju. O Alex disse que a liberdade, às vezes, fazem perder a confiança, né? Quando as pessoas não utilizam bem a liberdade, acabam ferindo a confiança de outros. Isso. Pronto, professor, por enquanto é isso. Beleza. Show de bola, viu, gente? Ó, obrigado, Ju. Olha, galera, na medida em que a gente vai compreendendo essas coisas, né? A gente vai fortalecendo ainda mais tanto o nosso lado ético, né, a nossa compreensão de viver bem, como também as nossas relações, né, essa questão da confiança que o Alex colocou, né, a questão de entender que há consequências, né, aquilo que o Gustavo colocou também, entender que todo mundo tem liberdade de expressão, que o fato de alguém ter determinada compreensão religiosa, né, não pode ser um fator que me leve a agredir aquela pessoa e tal, a desrespeitar de modo algum, porque eu vou responder por isso, tá? Não é só uma questão ética, né, nesse caso. É também entender que eu vou responder judicialmente por agir de maneira intransigente, né, preconceituosa com a religião de alguém, certo? E aí, minha gente, ó, essa comunicação aqui que a gente faz, né, eu acho muito massa os temas da nossa escola, os temas do livro, né, porque ele vai relacionando o ensino religioso com a nossa vida, né. Se eu não falei isso ainda para vocês, eu já falei em outras turmas, né, que o livro sagrado, né, no caso a Bíblia, que é mais comum para a gente, assim como os outros também, não é um livro da igreja, não é um livro do templo, né, não é um livro da mesquita, no caso da Torá judaica, né? Ou, desculpa, no caso do Alcorão, certo? Nem é um livro da sinagoga, no caso, sim, da Torá judaica, meu povo. O livro sagrado, ele é um livro para a vida, né? Então, o ensino religioso, ele traz esses temas para a gente, para que a gente compreenda também um papel da sacralidade, né, da nossa própria vida, que a nossa espiritualidade ela está ligada diretamente com o nosso dia a dia também, com as nossas decisões, com a nossa existência. Tá beleza? Então, fica o nosso muito obrigado, meu povo. Tá? A atividade vai estar relacionada a isso aí, tá bom? A todos esses temas que nós tratamos. Ok, Ju? Pode mandar, professor,
Antes da gente encerrar, apareceu uma perguntinha aqui, aí como a gente tem alguns minutos, eu queria trazer para o senhor, né? O Juan está perguntando se seria uma falta de respeito chamar o candomblé de macumba. Olha só, minha gente, a gente, acho que já tratamos também desse assunto, né, na sala, viu? Foi o Juan, né, Ju? O Juan que perguntou? Isso, professor. Joia. Então, Juan, de fato, por quê? Porque chamar dessa maneira se tornou uma nomenclatura negativa, né? Então, quando alguém fala fulano está fazendo uma macumba, sempre entende que aquela prática religiosa que uma religião de matriz africana está realizando, ela é para o mal, né? Para o mal de alguém, tá? Então, chamar alguém de macumbeiro, falar que uma matriz religiosa afro, candomblé, umbanda, né? Ou alguma outra é uma macumba, é usar uma palavra, um termo pejorativo, tá? Até porque não existe essa religião macumba, né? Dentro das matrizes africanas não há religião, essa aqui é da religião macumba, não existe isso, tá? Então é ainda uma ignorância, viu, Juan? Aqueles que fazem isso, né, utilizam de uma palavra a partir da falta de conhecimento, porque não existe esse tipo de religiosidade, tá? Então, se uma palavra ela é utilizada com esse teor negativo, ou dentro do ambiente onde ela é utilizada, assim, né, pela maioria das pessoas, é utilizada assim, de uma maneira negativa, então é melhor que a gente não utilize, né? Então é melhor que a gente não fale dessa maneira, tá bom? Para não ofender ninguém, tá, galera? Então, respeito é algo que todo mundo pode exercer e fazer isso muito bem, tá? Obrigado pela pergunta, viu, Juan? Obrigado pelos comentários, galera. Muito de boa mesmo, muito jóia a cooperação, a participação de vocês, tá? Passa aí para a Ju. Pronto, professor, a gente pode encerrar, o nosso tempo está chegando ao fim também, né? E aí, quem ainda não deixou sua presença, garanta. E no mais, a gente se encontra, né, turma, ainda hoje, mas a gente já deseja um feliz final de semana para vocês, tá? Abração, galera. Valeu.